Fala galera, estamos começando mais um podcast Deu Bom. Eu sou o Rodak, sou o seu host aqui e comigo aqui, atrás das câmeras, está o meu amigo Neto, como sempre, né Neto? Estamos aí fazendo essa dupla. Estamos aí sempre fazendo essa dupla de dois aí. E faltou alguém aqui, né Neto? Mas falemos dele. Renato Mercúrio? Da pessoa que era pra estar aqui junto com a gente. É porque quem não sabe, quem assiste já tá mais ligado. Mas a nossa convidada de hoje, já a gente apresenta, ela não sabe, mas esse rapaz tem um irmão gêmeo que às vezes está na bancada com ele. Era pra estar aqui fazendo comigo, né? Mas não. Parece que dormiu mais que a cama, né? Não sei o que aconteceu, sumiu aí e não apareceu. Então hoje vai ser só eu e o Neto aqui, o Neto atrás das câmeras, mas tá participativo também, né, Neto? Como sempre, com aquelas minhas entradas com perguntas capciosas. Pertinentes, né? Exatamente. Então vamos começar nosso podcast. Antes eu quero pedir para vocês curtirem, seguirem, comentarem, compartilharem, participarem com a gente também, que estamos voltando a gravar os podcasts. A gente passou um tempão aí parado, problemas aí técnicos, porém estamos voltando agora e com força agora. Vão ter que nos aguentar aí muito, né? Você aguenta com força, Rodrigo? Lá ele, né? Lá ele 1000 vezes. Então vamos aí ao nosso patrocinador, né? O pessoal não quer patrocinar a gente, mas a gente tem um patrocinador aqui. Põe aí, Neto, na tela, que é o Portadora Paula. O que você precisar, Paula traz. Tá precisando importar alguma coisa de Malta, de repente? Pronto, Paula traz. Só falar com a Paula que a Paula traz. Essa é a nossa patrocinadora de hoje, tá? Mas falando sério, quem quiser... A gente já teve alguns patrocínios pontuais, né? Isso. Essa galera procurar nos outros episódios, a gente tem... Enfim, Exato. É porque a gente tá voltando, a gente tá sem patrocínio. Mas vamos correr atrás aí. Quem quiser patrocinar a gente aí, entre em contato. A gente tá com a Paula aí hoje, mas pode ser você amanhã aí com a gente, né? Aparecendo aí. Então é isso, galera. Manda aí um ADM, pega meu Instagram aí, meu WhatsApp. Conversa que a gente faz um negócio bacana pra vocês aparecerem. E agora, Neto... Convidada. Vamos apresentar a nossa convidada, ela diretamente de Malta, importada. A primeira vez que a gente tem uma convidada, né? A Paula trouxe aqui pra gente, ó. Essa é a minha primeira pergunta. Como é que fala, né? Como é que fala o sobrenome? Meu Deus, gente, é sobrenome brasileiro, Maier. Brasileiro? Mas com descendência... Ah, tá, puxado. Você é do Sul? Sou do Sul, sou de Joinville. Então é isso. Porque aqui não é normal. Puxa um pouquinho o microfone pra gente escutar melhor. Isso. Silva, Souza. Tá aparecendo o Instagram. Então é ela, Bruna, Bruna pra galera Maier, seguir. essa pessoa que veio diretamente de Malta, né? Você tá morando lá, né? Eu moro lá há mais de 15 anos, assim. 15 anos. Legal. Tenho uma vida. E ela vai contar tudo pra gente aí sobre Malta, sobre viagem, turismo, e o que ela foi fazer lá, e por que ela não deixa de... Não volta mais, né? Não volta mais. Então é isso. E antes disso, a gente vai pra nossa frase do dia, certo? Vamos lá. Temos aqui uma frase motivacional, né? Pra galera que assiste a gente e tal. A gente sempre traz umas palavras de motivação. E eu queria que você comentasse essa. É a seguinte: tempos difíceis constroem pessoas sequeladas. Essa é a nossa frase motivacional de hoje. Gostaria que você comentasse assim, o que você acha dessa frase, o que você tem para dizer dela. Disserte sobre. Adoro. Adoro. Amo. Concorda? Passou muito, por tempos difíceis? Muito. Ficou sequeladinha? Muito. Trouxe Mas você pode ressignificar isso. Não quer dizer que você sequelada esteja... É ruim, uma coisa ruim, né? Pelo contrário, é uma forma de você não nasce sabendo. Então é uma forma Exatamente. de você... Aquela sequela é uma forma de você ressignificar e nunca mais voltar para aquele lugar que, na verdade, te machucou. Aí é isso, viu? Toda vez que a gente traz uma frase dessa, sempre a gente tira alguma coisa boa dessas frases. É isso que eu gosto. Então é isso, vamos... Tem mais alguma coisa pra falar, Neto? Não, agora eu acho que partiu o papo, né? Então vamos conversar com a Bruna Maier. Eu não sei porque eu quero falar Maier. Não, Maier, não complica, o nome que é simples. Bruna Maier, conta um pouquinho da sua história. Você nasceu aonde? Como é que foi sua infância? Qual a sua ligação com Brasília? Vamos por parte. Primeiro, onde você nasceu? De onde você é? Bom, eu sou de Joinville, Santa Catarina, que é o norte catarinense. Lá eu nasci, a minha cidade... Minha casinha, na verdade. Minha família continua lá. E eu saí da minha cidade, eu tinha 18 anos. Quando, na verdade,
comecei a imigrar, assim, sabe? Você saiu pra quê? Foi Ah, trabalho? é complicado, né? Cansou? Não, Conte pra gente. eu casei Casou. aos 18. Doida, né? Doida. Casei aos Casou 18, nova, né? Casei muito novinha. Mas foi uma escolha. E aí dali Agora eu entendi a sequelada. Sequela pura. E ali eu ganhei o mundo, então... Minha primeira cidade foi pro Rio de Janeiro, eu nunca me esqueço. Eu chorei tanto quando eu saí, sabe? Porque eu nunca pensei que eu fosse sair do meu estado. Você gostava de Santa Catarina? Amava meu estado, amava. Tipo assim, nunca na minha vida imaginei um dia nem estar aqui. Então, tipo, sabe? Já tinha viajado antes de sair de lá? Já tinha saído? Já tinha saído. Eu trabalhava com representação, então eu ia bastante pra São Paulo, ia para outros lugares ali e tal. Mas assim, sempre voltava, Mas né? sempre voltava. E era novinha, 18 anos, né? Bem diferente dos dias atuais. Né? Então, tipo assim, não sou tão velha assim, mas assim, nessa época dos meus 18, não era uma coisa muito comum você fazer intercâmbio, você ir pra fora, você viajar e tal. Era uma coisa mais, sabe, mais, tipo, patamar mais alto, bem mais planejado. Então, era diferente a situação lá atrás. E aí você foi pro Rio fazer, Aí morar lá? Casei, fui pro Rio. Não, e na verdade, casei, fui pro Rio. E fui para esperar para poder ir morar, residir na Dinamarca. Então, meu primeiro país foi a Dinamarca. Aí eu morei um tempo na Dinamarca. Mas isso da Dinamarca foi com quantos anos? Os meus 18 aos Você meus 19. já do Rio, você já foi pra Dinamarca Do rapidinho. Rio, eu digo que eu morei no Rio, mas na verdade eu nunca residi, de fato, de verdade, tipo assim, um ano. De passar um tempo lá. De passar um tempo. Foi só uma temporadinha lá. Foi só uma temporadinha. Aí logo em seguida eu já fui pra Dinamarca. Então, se te assustou sair de Santa Catarina pra ir pro Rio, imagina Foi pra surreal. ir, como é que Foi foi? perrengue chique, assim, tipo. Foi? Foi intenso. Eu não Conte falava aí, o que inglês. você achou? Você não falava inglês? Não falava inglês. Foi na cara e na coragem. Nunca tinha viajado pra fora. E ainda perdi minhas malas. Nossa. Frio do caramba. Foi bem Santa pegada, Catarina assim. é frio também, né? É frio, mas Não é igual, mas né? é diferente. Descompara. Chega a ser diferente da Europa, assim, sabe? Então, tipo, foi o impacto pra mim. Mas eu amei o lugar. Que, tipo, eu fui ali pra essa parte da Escandinávia, então não tem muita diferença, assim, sabe? Tipo, do nosso estado catarinense, do nosso estado sulista ali pra lá. Então, tipo, questão de gastronomia também eu não tive tanto impacto. Só mesmo com o idioma, porque eles falam dinamarquês, então... Nossa, nem mais inglês, né? Você não sabia falar inglês. Não, eles têm o idioma deles, né? Claro que eles falam inglês, mas assim, o idioma deles, 100%. E era tipo uma questão assim, como se fosse um alemão. Então, como eu venho do norte catarinense, ali a colonização alemã ela é muito alta. O Neto tá morrendo aí. Deu ruim. O Neto teve um Deu probleminha ruim, deu técnico. Foi ali tossir lá fora pra não incomodar. Mas, então, aí você foi pro... Tá bem? Quer água? Chega a tá vermelho, cara. Engasgou com a água. Engasguei com a água. Com a água? Com a água. Então, com uma farofa, então, pra desengasgar. Aí você foi pra Dinamarca. Aí você da Dinamarca, passei um tempo lá e depois retornamos pro Brasil. Aí você foi pra trabalho ou foi pra morar Então, assim, casada? Meu ex-marido, hoje ex, né? O Alecrim Dourado, pai dos meus filhos. Senti alfinetada, hein? Sabemos como é que é esses alecrins. Os aí. alecrins dourados, é. Quem não tem um alecrim na vida? Exatamente. Quem nunca teve uma sequela? Quem né? nunca ficou Quem sequelado nunca por foi isso? sequelado? Então, tipo, ele era jogador de futebol. Então, eu fui pra lá por conta disso. Pode falar o time? É, tipo, time grande ou time de Não, base? ele foi Fluminense. Fluminense, Foi. Neto deve conhecer, então, porque o Neto é do esporte. Gente, mas não vou abrir o nome dele aqui porque isso dá ruim, entendeu? Não, Mas mas se der um Google na é Bruna- isso que dá bom. Aí, ó, Neto, já dá fica o ruim, dever dá de bom. casa aí, ó. Não, mas eu vou falar assim, tipo, Como dá é um que é? Google na Bruna que vai encontrar. Bruna, entendeu? Vai. casamento. Então, A gente descobre já. é porque aqui em Brasília eu apresento os Donos da Bola Brasília, que é um Olha! programa na Band, né? Sobre futebol. Então, Tipo, eu ok. vou achar, viu? Não, você vai. Nos bastidores, gente. Mas, assim, depois você quem conta- tá curioso agora, eu não vou abrir assim, porque a internet é terra Sim. sem dono, né? É, Mas... na internet vocês vão saber, mas é, aqui não. mas aqui Na verdade é o Neymar e ela não quer falar. Nossa! Ah, descobrimos. Não, o Neymar é novinho, gente. Bruna, né? Ele gosta da Bruna. Gosto de É, uma opa! verdade. Não, Deus me livre. Não, tem alergia. Mas aí você foi lá porque ele foi jogar bola, então. Ele foi jogar bola, então eu Futebol. já fui pra lá com tudo pronto, né? Então ele saiu do Fluminense na época, tinha acabado o contrato dele, e aí ele foi pra lá. Então, todas as minhas viagens, na verdade, de fato de verdade, que eu fiz, até a data da minha separação com ele, depois Foram de quase- acompanhando ele.
depois de quase 12 anos, assim, de casada, foi acompanhando ele. Então, tipo, eu nunca tive a experiência de uma imigração, de algo muito pesado, porque quando a gente, esposa de jogador e os atletas, né, dependendo do nível social que eles têm dentro do futebol, eles já chegam com tudo muito pronto, tudo muito organizado. O clube já ajeita, o clube já ajeita tudo, né? Tudo. Então, você não tem, tipo, residência pra procurar. Claro que você tem os perrengues, não vou dizer que não tem. Mas é uma coisa bem mais estruturada. Então, eu nunca tive problema, assim, isso é bem importante falar, porque por mais que eu fui pela primeira vez, não falava inglês, eu tive toda essa estrutura de alguém me esperando no aeroporto, se não era ele, sabe, tradutor, apoio, tinha isso. tradutor? Não, ou não não? tinha. Lá não tinha tradutor. Depois de um tempo, porque foi assim, ó, aonde eu fui, lá foi assim a história principal da minha vida, assim, Na sabe? Dinamarca. Na Dinamarca. Casada novinha, sem falar inglês, cheguei, viajei. E é legal porque a gente vai falar de viagens agora. Então, Tá tudo linkado. Tudo linkado. Quando eu cheguei lá, ele também não falava inglês. E eu, pra mim, tava tudo bem o frio. E lá faz frio, assim, de menos 30, 40, entendeu? Então, eu não falava nada, eu não tinha nada, e a gente teve sérios problemas com o clube e alguns agentes de futebol, né? Sempre tem, né, esses caras. Eles são... Exatamente. É do mundo da bola, né? Mas Então, problema tipo de quê? De financeiro, querer... financeiro. Então eu cheguei lá, a gente passar perna. não tinha um puto, eles não tinham pago nem salário. Então eu cheguei lá assim, zero grana. Tinha toda a estrutura, Mas dinheiro bom, mas dinheiro que que é era bom, nada. nada. E naquela época, a gente não tinha facilidade da internet, que nem a gente tem hoje. Era o Messenger, aquele sabe? Sim. Chamava a pessoa. Então, pra eu assistir televisão, eu tinha que usar a TV Macumba na época. Nossa. Que era tipo um buffering, sabe? Que você fazia e nem sempre funcionava. Tinha que deixar Por lá questão da buferizando internet. pra você assistir com Pra delay. eu tentar... Nossa, pra eu tentar... não dá. Não, pode aparecer. Não tem problema não. Não, aqui é ao vivo, gente. Pra eu não Quem dar... sabe faz ao vivo. Pra ver se não dava, assim, tipo, né? Às vezes não dava nem pra assistir. Então, eu assistia muito MTV na televisão, porque eu rodava as músicas, sabe? Tipo, era Nelly Furtado, Sim. Ferg, sabe? Essas coisas assim. Por aí sabe? dá pra saber mais ou menos o ano que O foi. ano, já isso, entregou um pouquinho aí. Já entreguei um pouquinho. Akon, sabe? Eu sou dessa época. Aí, o que acontece? O clube não pagou. Eu cheguei, uma semana depois, ele viajou pra pré-temporada do clube na Turquia. Que eles faziam na Turquia por questão de tempo. E eu fiquei sozinha. Você E aí, ficou nessa de sozinha eu lá, ficar sem sozinha, falar sem inglês, falar o sem idioma, sem ter ninguém conhecido. Sem dinheiro. Sem dinheiro, sem nada. Caramba. Então, tipo assim, e lá, pra mim, foi bem legal, assim, porque não tinha eletricidade. Pra você botar, tipo, luzes, assim, você tinha que ter autorização do governo. Porque eles são bem, tipo, pró, assim, sabe? Tipo, bem ecossistema, assim. Então, sim. já naquela época, imagina nos dias de hoje. Hoje deve estar bem. Bem mais, assim. E eu morava numa rua que era a coisa mais linda no centro de baile, lá na Dinamarca. Então, saía umas luzinhas do chão, foi onde eu tive a experiência legal. de neve. Lavei o cabelo, saí na rua, que não Ixi. pode. Nossa, fiz várias coisas. Mas, assim, Ficou doente ou dá ruim pro cabelo? Quebra, né? Quebra, né? Congela. Aí, eu era a única da rua que abria a janela. Imagina a louca com uma neve e eu abrindo janela pra respirar a casa brasileira. Né? Mas foi lá que eu também tive a experiência de ter, tipo, de um lado era noite e do outro lado eu ainda via que era dia. Que legal. Então, tipo, isso é surreal. Tipo, meia-noite eu ainda via a luz do dia. Aqui assim, em Brasília a gente tem um efeito mais ou menos parecido. Muito top. De um lado da rua tá chovendo e do outro lado tá um sol sol. do caramba. Aqui acontece muito isso. Então, aí foi a minha primeira experiência. Então, ali eu aprendi muito. Eu abdiquei, né? Eu abri mão dos meus sonhos pra seguir a carreira dele, na verdade. Então, na verdade, você não tinha nem emprego, não tinha nem Pretensão nenhuma de trabalhar, foi só pra acompanhar nenhuma. mesmo. Legal. Totalmente, tipo, Aí chegou esposa, lá, dona de casa. E aí, como é que é essa vida Então, de esposa? não fazia nada, né? Só ficava em casa cuidando dele. Assistindo televisão, Assistindo MTV. televisão. E vou te falar, é chato, hein? É um negócio boring. E, tipo, era só ele que tinha de brasileiro ou tinha... Você conhecia? No time, só ele, Só de ele, brasileiro. né? E só você não ele, conhecia só ele. as outras mulheres? Então, os- então, a comunidade fora do Brasil, na época que eu comecei a viajar, era muito pequena. Então, assim, a gente não tinha muito da nossa gastronomia lá fora, a gente não tinha muito dos apoios, suportes, esse tipo de coisa. Então, pra gente encontrar, a gente encontrava, tipo, eu ia primeiro, a gente tinha um grupo de esposas, eu lembro na época do Orkut, Sim. um grupo grande de esposas, mais de 50 mil esposas. Dos dentro do jogadores. grupo, dos jogadores. E ali a gente fazia a ponte pra ver quem é que tava onde. Era dessa forma que a gente fazia. E aí, quando a gente podia, a gente tentava se encontrar. Eu dirigia. Então, eu pegava o carro e ia atrás do clube, do ônibus do clube onde eles iam jogar.
E lá fora é muito diferente daqui de dentro. Porque, por exemplo, o atleta aqui no Brasil, se eu visse ele 2 vezes por semana, era muito, né? Como esposa. E lá fora não. Lá fora o atleta ele tem uma vida familiar. Então é super diferente. Ele treina durante, é como se fosse um trabalho. Sim. Ele treina durante o dia. Não é em todos os clubes, mas a maioria é assim. Ele treina durante o dia e à noite ele vem pra casa. Entendeu? Então, Porque eu acho que até que precisa, né? O jogador precisa desse suporte familiar, né? Que você era a família dele lá, né? Sim. E ele não se adaptou também. Porque era muito frio. E ele não conseguiu se adaptar no país. Então, na verdade, a gente veio embora. A gente saímos da Dinamarca nessa época porque ele não se adaptou com o frio. Ficaram quanto tempo né? lá? Quase um ano. Quase um ano. Eu não vou dizer que foi um ano, porque o campeonato, a temporada de um campeonato, ele leva menos tempo. Né? A janela abre, a janela fecha, depois a janela abre, a janela fecha. E aí finaliza o campeonato. Então vamos dizer que seja de uns 8 meses, assim, de se estender um pouquinho mais. São 9 meses. São 9 meses de campeonato, né? Isso. Então, são 2 janelas de transferência, né? Um pouquinho, quase 2 meses. Entendi. Dizer, mas foram intensos. Aí você voltou pro Rio, vocês voltaram pro Rio. Voltei pro Rio. Aí, deixa eu te contar uma curiosidade. Vai, conte. Como é que eu fazia pra ir no mercado? Isso tu não me perguntou, que ali foi o ponto crítico. Como você fazia pra ir pro mercado? Tá vendo? Fica o corte aí. Aí o que acontece? Eu ia no mercado e eu não sabia o que era sal, o que era açúcar. E sem contar que era no idioma deles. Sim. E é diferente de dinamarquês. Então eu abria os pacotes e eu experimentava. E aí eu não conseguia falar. E não podia, né, fazer isso. Não podia. Mas jeitinho brasileiro. Mas é brasileiro. Jeitinho brasileiro. Então eu sabia que era batata, tarari, tarará, porque tem como ver, né? E aí quando eu ia comprar carne, eu fazia os gestos. Não. Você fazia os gestos? Fazia os gestos. Os gestos. Tipo, como é que é o gesto da galinha? Galinha. E aí, com o passar do tempo. E de porco. Exatamente. Com o passar do tempo, eu fiquei conhecida dentro do mercado. Então, todo mundo me conhecia. Lá vem a galinha. Lá vem a mica. Agora vem o porquinho. Então, eu tive a fazendinha. Então, eu fiquei conhecida. E isso eu levo comigo, sabe? Foi uma das coisas que mais acho que ia virar vegetariano, que eu não ia ter coragem de ficar fazendo isso, não. Eu fiz. Mas não vou comer carne, não preciso. Fazia. Não. Aí você ficou conhecida lá. Eu fiquei conhecida. Aí, claro, depois fiz amizade e tal, enfim. Eu era campeã de bater a porta com a chave pro lado de dentro. Nossa. E pra quem ficou curioso, açúcar é açúcar. Sugar. É quase um alemão, né? Quase um alemão, Puxar pro inglês, Mas enfim, você vai, né? Você pode sweet. Mas eu, na época, eu não falava inglês. Então, tipo, eu não tinha essas palavras. Tinha que ser na mímica. E você não tinha. O telefone de hoje é a internet que a gente tem hoje a gente se vira super, né? Naquela época eram aqueles telefones mais pesados. Você põe no sabe? chat GPT aqui, ele traduz já tudo. O cara fala por ti. Exatamente. Eu quero comprar isso. Então, enfim, aí voltei pro Brasil. Aí foi uma época, assim, de aprendizado. Porque a carreira de futebol também, ela não é fácil. Sim. E não foi uma estratégia muito boa ele ter saído pra lá. Isso acontece também. Então, quando foi uma aposta, né? Foi uma aposta. Foi tudo certinho, tudo direitinho. Mas quando nós retornamos, a gente teve um impacto profissional da carreira dele. Então, eu tive que ficar no Rio. E nessa de eu ficar no Rio, eu já não tinha gostado. Porque eu sempre fui muito ativa. Então, quando eu casei com ele, eu já trabalhava como representante comercial, eu trabalhava em evento, eu já, sabe, tipo, corria minha vida, já morava sozinha, etc. Enfim, tinha minha família, etc. Lá eu comecei a ficar sozinha. O povo carioca é muito bom, então eu me apaixonei por tudo, pela família, por tudo. E tive também o conflito, não vou dizer um conflito, mas a diferença, porque eu venho de uma família católica e eu chego numa família evangélica. Isso lá atrás, tá? E não que tenha alguma intolerância, não. Mas foi uma realidade diferente pra mim. E aí, novinha, né? Enfim, começamos a viver a nossa vida. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, tipo, foi um momento de reaprendizado pra mim, de renascer dentro do estado do Rio de Janeiro, entendeu? Porque eu morava na Zona Oeste, era uma vida diferente pra mim. Eu abria a minha boca pra falar, todo mundo via que meu sotaque era diferente do carioca, então não era uma coisa muito comum naquela época, né? Então eu tive que reaprender. Passaram-se o tempo de lá, desse período, ele foi jogar em Santa Catarina. Mas antes disso, eu tive uma loja dentro do Camelódromo do Rio de Janeiro. Então, eu sou empreendedora.
Eu vendia tudo. Tudo que tu pode imaginar. Na loja de... Loja de bugiganga. Eu peguei essa loja na época, eu lembro que a gente estava, assim, num ponto bem crítico, financeiro, assim. E eu não queria trabalhar, porque eu tentei trabalhar no shopping lá. De vendedora? De vendedora lá do Rio, mas eu não consegui, porque, meu, você tinha que pegar a van, essas coisas assim, os caras lá. Perrengue. E eu ia chorando, voltava chorando, eu não queria. Nossa. Era bem complicado pra mim. Cidade grande, né? Eu venho de uma cidade grande, mas é diferente, sabe? Então, eu falei, não quero isso pra mim, vou empreender. E aí, teve uma oportunidade de eu pegar uma lojinha no camelódromo, que, tipo assim, a mulher me passou por uns 3 mil reais na época. Eu falei, tudo bem. Com tudo já, loja. Com tudo, só que só tinha fralda. Fralda e umas pecinhas de roupa infantil. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer com isso? Vou vender, né? Não tem problema, vou vender. Então eu tinha uma quantia de dinheiro, tipo uns 500 reais na época, coisa baixa, para final do ano. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou pegar isso aqui, eu vou lá nesses atacadão. Sim. Vou comprar tudo que eu Investiu posso que tudo. vejo. Investi os 500 reais. Vim com um monte de bugiganga. Um monte de roupa de criança, roupa de adulta. Aí era loja de criança e virou já loja de tudo já. Adulta. E daí à noite, pra eu poder pegar mais dinheiro, tipo, botava tudo no porta-mala do carro e saía nessas praças que tem nesses lagos. Vendendo, entendeu? Vendendo como ambulante. Tá bem sacoleirona. Bem empreendedora bem mesmo. Empreendedora. Empreendedora, tipo, raiz assim, né? E aí, beleza. Aí deu certo. Aí eu comecei sozinha lá no camelódromo. Passaram-se uns 20 dias, eu já adicionei já uma prima para trabalhar como funcionário, porque daí eu tinha que ficar dentro de fora. Olha o negócio já rodando, já tipo dando assim, certo. já comecei a empreender, né? Aí foi passando e tal. Chegou a oportunidade de ele ir para Santa Catarina. Só que eu fiquei no Rio. E ele foi. Então a minha mãe tava lá no sul, né? Falei, mãe, ele tá indo. Minha mãe tinha loja em Bombinhas na época de biquíni. Daí ele foi, passou um tempo com a minha mãe, depois ele desceu. E ele foi jogar no Palhoça nessa época. Nossa. Vai juntando as informações aí, né, pra gente descobrir. Ai, meu Deus. Bom, eu já achei fotos aqui já. No final, galera, no Gente final do vocês vão céu. saber. A gente vai botar um telão aqui quem é, hein? Não Não pode. perca, no final. Já achei umas fotos aqui, resgatei umas fotos. Aí ele foi jogar no Palhoça. Conhece, né? Famoso, conhece? Sim, jogou no lembro dele no Fluminense. Então, Aí, tá. viu? Aí, enfim, aí a gente foi pro Palhoça e ele ficou lá, e eu lá no Rio. E aí, beleza, tô lá, tal, no camelódromo, e ele falou assim, Bruna, vem. Só que assim, Palhoça, né, Santa Catarina e tal, as coisas não estavam muito boas do jeito que tinha que ser. Aí eu falei, mãe, eu tô indo, eu fico contigo, e depois, se der, eu vou lá pra Grande Florianópolis, né? E aí foi assim que aconteceu. Então eu fui pra minha mãe, larguei a minha loja com a minha sogra, e fui pra minha mãe. Da minha mãe eu fui pra Palhoça. Então, ali a gente ficou mais um tempo, foi perto dos meus pais, retornamos pro Rio. Quando retornamos pro Rio de Janeiro, ele foi jogar num outro clube do Rio de Janeiro, que era Madureira. E aí eu já não estava mais empreendendo. Aí são lições que você aprende na vida. Sim. Você ressignifica as sequelas. Ou seja, eu tinha montado um empreendimento que estava dando muito certo. Mas a partir do momento que o olho do dono não está ali, ele não engorda o gado. Exatamente. Né? Então eu acabei perdendo esse empreendimento. Por quê? Porque eu larguei na mão de terceiros. Ela não tinha o cuidado que você tinha. Exatamente. E não é porque é mais ou menos, não é porque não é você. Sim. Né? Então essa é a importância do negócio. E aí ele foi jogar num outro clube, desse outro clube apareceu a oportunidade do Catar. E aí então a gente foi pro Catar. Foi pro Catar. Foi se catar lá Lá no Catar. vai você lá pro Catar. lá vou eu me catar. E aí a gente se mudou pro Catar e foi uma época muito boa. Porque daí, tipo assim, vida de atleta, principalmente no mundo de futebol, é assim, você acorda, você pisca, você tá no céu, você pisca, você tá no inferno. É desse jeito. Entendeu? Cada janela é uma emoção. Cada janela é uma emoção, isso você não sabe. Ou seja, em cada jogo é o coração. Você sabe que você tá bem do coração. É tipo Sim. eletrocardiograma. É um teste pra pra cardíaco. Como diria a Galvão, teste pra cardíaco. Exatamente. Porque você nunca sabe, né? É um esporte perigoso, então você nunca sabe. Enfim, aí a gente foi pro Catar. Aí lá no Catar... E o Catar de boa? Nossa, foi Tranquilo? maravilhoso na minha época. Só que assim, na minha época não é o Catar dos dias atuais. Então eu cheguei lá, tava construindo o estádio laptop. Não era isso modernão que é hoje. Modernão, que você pode andar sem blusinha, pode bater foto do jeito que a galera tá batendo agora, tudo instagramado. Sim. Não, na minha época não. Tinha os mutal, você não podia andar de mão dada. Tinha, sabe, as suas restrições. Catares, eles têm umas regras, né? Sim. Tinha os espaços, assim, onde você não podia ir, só podia ir acompanhado. Os dias das mulheres. Eu acredito que isso ainda tem nos dias atuais.
Mas como eles abriram agora para turismo, Copa, Teve Copa do Mundo. então eles estão mais Lá eles, frouxos. assim, pelo que eu vejo, a maior restrição deles, e a gente não conseguiria viver lá, é com o lance do álcool na rua. Com certeza não sim, conseguiria. sim. Eles são bem, Não, na minha época, bem. você tinha que ter uma autorização. Hoje em dia não, hoje em dia você tem os hotéis. Dentro dos hotéis você Dentro consegue dos consumir. hotéis, Se você for estrangeiro. Que eu vi é que o estrangeiro não pode comprar, mas quem é de lá de dentro podia comprar. Aí quem Não, era lá de dentro vendia pros estrangeiros. Então, como é que foi isso na Copa do Mundo? Os estrangeiros só podiam consumir dentro de restaurante e hotel, com passaporte e tal. Os catares, eles conseguem comprar no mercado e consumir em casa. E é muito mais barato comprar no mercado. Claro. Então, o que os brasileiros faziam? Arranjavam um catari amigo, dava uma grana, uns dólares pra ele lá. Ele comprava pra ele e levava pros brasileiros Quem é levar pro hotel. brasileiro, né? Mas não é, Jeitinho você brasileiro. você tem uma cota. E tem copa. Porque na minha época você Mas você tinha era uma cidadã, cota. você tava morando, né? Sim, mas aí Turista não pode, acho que é Mas eu não isso. bebia álcool naquela época, era tipo geração saúde, sabe? Mas assim, mas você tinha E uma hoje? cota. Hoje a gente só Fiquei não sabendo bebe que vai pra álcool barzinho aí. Ontem todo mundo sextou. Brasília, a gente Brasília, conhece tem que aproveitar, Brasília, né? claro, lógico. Então a gente tinha uma cota, mas eu não comprava bebida alcoólica naquela época. Então, tipo assim, mas eu sei que tinha uma cota e você não podia beber em qualquer lugar. Você não podia bater foto em qualquer lugar. Sim. E tinha lugares específicos que você precisava se cobrir. Hoje, nos dias atuais, também. Mas quando eu falo se cobrir, você precisava usar o hijab, sabe? O aburque, etc Sim. e tal. Mas, Você usava? Não usava. Nenhum momento eu cheguei a usar, assim. Eu comprei uma pra mim, mas por curiosidade. Sim. Mas eu Pra adoro ter, a né? Pra falar, eu cultura- tenho uma. Adoro a cultura árabe, adoro a Sim. cultura islâmica. Adorava como é que era lá. Tipo, é um país, assim, que você se sente pobre. É mesmo? E como é que era? Se você falou que na Dinamarca já foi. Tudo bem que isso foi muito tempo depois, mas aí provavelmente você já tinha uma experiência com inglês e tal. Mas Nada lá, de mas inglês. nada. Não, E até como, aí- Nada de inglês. e como é que você se virava no Catar? É, tipo, I don't speak English. E mímica. Ah, já aprendeu pelo língua. menos, né? Pelo menos isso já aprendeu. ó. Hoje Já eu teve- falo inglês. Sim. Entendeu? Então, mas na época não. É, tipo, eu não falo, não sei falar. E você vai na mímica. Entendeu? Se virando, E se né? vira, é. Se E a vira. culinária lá, o que você achou? Do Catar? gastronomia, Nossa, eu sou apaixonada. A cultura árabe, a cultura islâmica, ela vai fazer parte da minha vida até o final desse podcast. Ah, legal. Entendeu? É bem legal. Mas assim, eu super curti, amei, adorei. Então é um lugar, assim, que realmente... O glamour que a gente vê exatamente tem lá, mas tem seu lado positivo e negativo. O sheik do clube, na época que ele foi também, tipo, era uma pessoa, assim, bem próxima. Na minha época, as mulheres não podiam assistir os jogos, né? Então, bem diferente. Então, eu tinha estádios que eram permitidos, estádios que não eram permitidos. Só que a gente era assistida o tempo inteiro naquela época. Então, por exemplo, se o clube ia bem, fazia um gol, etc e tal, a gente recebia presentinhos dentro de Ah, casa. que legal. As esposas mesmo, sabe? Do dono do clube? Do dono do Shakes, Shakes. da família Howley, sabe? Então, tipo assim, era Eles são bem muito mão legal. aberta, assim, né? Tipo. Bem mão aberta. Não tem miséria, né? Não tem miséria. É muito bom. Então, assim, aí lá foi quando eu também... a minha experiência do Catar com o Alecrim Dourado foi quando... foi quando eu realizei o maior sonho da minha vida, que era me tornar mãe. Quando a gente casou, eu não podia. Eu tive um laudo médico que dizia que eu não podia ter filho. E que eu era estéril. E aí, o que acontece? Eu sempre quis ter um filho. Agora, já que o neto, ele faz parte ali do negócio bom Sim. da bola ali agora, vou falar pra ele uma pessoa que tocou muito na minha vida, que eu tenho ele com muito carinho mesmo, que é o Magno Alves, Sim, o jogador. Magnata. O Magno. Nessa época, ele tava lá no Catar. E ele fazia... Eu sou zero futebol, viu? Só pra Zero avisar aqui. Mas o Neto Mas sabe, o Neto ele sabe. representa- Neto O Magnata, vai falar. o Magnata, né? O Magno Alves, é um clássico do futebol. Jogou no Brasiliense, inclusive, aqui já mais no fim da carreira, assim. Ah, legal. Ele não é só um bom atleta, mas ele é uma excelente pessoa. Pessoa, como pessoa. Sabe? Como pessoa mesmo. Então, um cara simples, enfim. E não perdeu as raízes dele. E aí ele morava lá no Catar e ele costumava fazer células. Porque o brasileiro, a maioria dos brasileiros fora do Brasil são evangélicos, né? Ou seja, você tem uma carência, você acaba se apegando muito mais com Deus também, né? Isso. E aí a gente fazia essas células e eu participava, era só brasileiros. Isso ainda continua lá no Catar. E eu tenho também a Valesca com
com o esposo dela e ela ministrava muito também. E aí eu pedia muito para ter uma filha. Eu não podia ter, eu sabia que eu não podia ter. E a gente já estava tentando, então eu já tinha feito vários testes, etc e tal. Já tinha ido no médico lá, já tinha feito vários exames. Inclusive eu tinha uma amiga brasileira que era professora de inglês e ela foi comigo para traduzir para o médico e tal. E para eu também fazer as situações. E não dava de jeito nenhum. E aí eu fui nessa célula com o Magno Alves. E para mim foi a minha experiência melhor. Eu sentei bem próximo da parede, no último, assim, bem no canto, bem no final. E ele começou a ministrar. E de repente lá ele me chama. Filha, vem aqui. E aí, claro, né? Todo mundo olha pra trás, eu também olho, mas tinha uma parede atrás de mim, né? E ele me chama lá na frente. Eu te juro por Deus que eu nunca na minha vida eu senti o que eu senti com aquele abraço. Ele falou na língua dos anjos. E ele dizia, em alguns momentos ele dizia pra mim, eu te ouvi. Eu sei o que você faz. Legal. Esse aí é o Magno Alves. E também a galera tá também conseguindo ver em tela cheia na transmissão. Mas ele... Eu lembro dele. Exatamente, é uma lenda. Ele falou pra mim, filha... Ele não, né? Ele tava cheio do Espírito Santo. Falou, eu atendi o teu pedido, eu sei o que você faz quando você dobra o seu joelho. E aí é engraçado, porque cada vez que o alecrim dourado saía, eu realmente ajoelhava o meu joelho na minha cama e eu chorava e fazia as minhas orações. Não como uma evangélica nata, mas eu fazia as minhas orações, eu conversava com Deus. E aí é que vem a situação. A gente teve uma troca de clube lá e eu não tava bem, eu não me sentia bem, eu não sabia por quê. Isso dentro do Catar mesmo, trocou de clube no Catar. Então eu queria muito ir embora. Queria muito voltar pro Brasil. E eu não sabia o que eu tinha, porque, eu tava passando muito mal. Eu tomava remédios, assim, pra engravidar também, que uma vez paralisou metade do meu corpo. Caramba. E eu realmente queria muito aquilo ali. Então, pra mim, marcou. E aí a gente foi embora do Catar, voltamos lá pro Rio de Janeiro. E eu tava finalizando a minha casa. E eu passando muito mal. E aí a madrinha hoje da minha filha, né, mais velha, tipo, pra mim, falou, meu Deus, como tu tá mole. Anda, guria, vamos terminar as coisas, vamos fazer. Eu falei, gente, eu não aguento mais, não consigo. E passando mal. Aí eu vi uma publicidade do Habib's na época, que era suco de laranja com maracujá. E eu falei que eu queria. E ele olhou pra minha cara, o alecrim dourado. Isso, o alecrim dourado olhou pra minha cara e falou, não, você não vai tomar. A gente vai pro hospital, você vai fazer os exames. E a hora que você terminar os exames, se você não tiver nada, se você tiver grávida, você vai tomar. Mas se você tiver com alguma coisa no seu estômago, você vai se tratar. Depois você pode tomar. E aí eu parei no hospital, veja bem, meu sonho ali. Parei no hospital, aí você passa por um clínico geral e o clínico geral te manda pro ginecologista. O ginecologista olhou pra minha cara e falou, não, é impossível, ela tá grávida, não tem como. E aí o alecrim dourado fala, não, doutor, mas eu só saio daqui se o senhor fizer o exame de sangue. Vai dar negativo, não tem problema, eu espero. Você vai ter que esperar 2 horas. Não tem problema, eu espero. Ele bateu o pé ali, aí eu fiz o exame. Mas cá também, né? Sério, não tem que fazer e pronto, fazer. né? Tem e aí, essa. quando a gente tá lá esperando, etc e tal, quando vem o exame, nem ele mesmo se acredita que eu estava grávida. Então, assim, não tem como eu não me lembrar dessa situação no Catar, não tem como eu não me lembrar da lenda do Magno Alves, porque foi uma revelação que ele fez pra mim. Então, assim, por mais que hoje eu seja católica, 100% eu acredito. Eu ia te perguntar, você é católica hoje? Sou católica, bem fervorosa, sabe? Então eu acredito muito em Deus. Mas você não chegou a ser, então, evangélica? Fui evangélica, já participei e tal. Mas eu acho que Deus é um só. Sim. Sabe? Então, Independente tipo, de... Independente. Acho que é a palavra que te liberta. No final, o princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo, exatamente. E não é só isso. Hoje eu trabalho com história, né? Então eu sei a história da religião, como tudo iniciou. Então, tipo, faz sentido pra mim. A religiosidade, ela é só um título. Cada um crê na mesma coisa de diferente jeito. De diferentes modos. Tá, e não querendo atropelar assunto, mas eu tô muito curioso pra entender onde Malta entra nisso. Calma, menina. Calma, tô chegando lá. É toda uma escala. Ela tá em Catar primeiro. Tô no Catar. Aí depois disso... Ela ainda tava casada aí. Tava casada e tal. E aí eu vim embora e engravidei. Quando eu engravido, ele tem a oportunidade de ir pro Líbano. Já fomos pro Líbano. Já fomos pro Líbano. A gente tá na dica. E eu fico pra ganhar minha neném.
Só que daí a gente começa com os nossos Nasceu problemas. no Brasil, então. Nasceu no Brasil, nasceu em Joinville, É uma na minha menina, cidade. É uma menina, Mariá. Maria, né? Maria, Eu também já achei que já, né? Eu acho também. O Neto já puxou a ficha. Já. Meu Deus, já tô com o meu CPS, SPC Serasa aqui. Tira uma moto aí pra nós já, Neto. Jesus. Aí nasce a Mariá. Quando nasce a Mariá, eu tenho uma depressão pós-parto e eu peço pra minha mãe pra eu me separar. Porque eu já tava cansada daquela vida de ir e vir, de cigana. E aí minha mãe olha Que pra deve mim. ser puxado mesmo, né? É. Toda vez. Faz mala, desfaz mala, Meu mora Deus, num lugar saudável. diferente. Clima diferente, cultura diferente. É muito complicado. É muita coisa. Você se apega, de Desgastante. repente você vai embora. Todo lugar que você tem uma casa nas suas costas, você é uma tartaruga praticamente, sabe? E com criança deve ser Com um pouco mais criança. complicado, porque depois escola, Pô, como é, os especialista. amiguinhos e por aí vai. E tipo, e apoio, como é que você tem rede de apoio, Sim, sabe? é. Sofrer todo mundo junto. Ainda mais no começo. E aí eu falei pra minha mãe, eu acho que não dá mais. Aí minha mãe olha pra minha cara e fala, não, você quis comprar um abacaxi, agora você vai comer o abacaxi inteiro. E meu pai do meu lado falou, não tem problema, a gente assume e tal. Mas família mais um pouquinho mais, Sim. sabe, tipo, Conservadora. conservadora e tal, né? Você vai ter que engolir até o final. E lá vou eu. E aí, caso, pá, ele volta, ele pega a gente vai pro Rio de Janeiro, passa um tempo. Quantos E anos aí, você gente- tava mais ou menos nessa janela? Nossa, eu já tava com uns 20. Uns 20. 19, 20 anos. É. Muita coisa 21. nesses Em 2 2 anos? Assim, Assim, eu vou dizer, uma parece, carga que, gigantesca. parece que eu vivi, tipo, 100 anos em cada Isso, ano, é. entendeu? Vivido da minha vida. E claro que eu não tô correndo, não tô nem contando com os perrengues todos que eu já passei dentro do futebol em si, porque eu acho que o futebol me amadureceu, tipo, 200 anos. Ah, é? assim. Nossa. É complicado. Aí, beleza. Eu volto pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu vou embora. A gente vai pra Pará. Aí eu moro em Santarém do Pará. E a gente vai pra lá e eu falo pra ele, escuta, é a minha última viagem, porque eu tenho a minha pequena. E, tipo, deu pra mim. A gente precisa... Tem uma hora que aí você tem que colocar na balança e fazer a escolha, né? É, eu preciso ter uma faculdade, eu preciso ter um business, eu preciso, né? Ali eu já tinha montado vários outros business, já tinha tido distribuidora de sapatos, já tinha feito várias outras coisas, entendeu? Até essa chegada do ponto final. Sim. Aí, em Santarém, eu falo pra ele, não, agora a gente não vai mais, eu vou fazer minha faculdade, a gente vai ficar aqui, ó. Eu amei Santarém do Pará. Então, meu Deus do céu, se eu pudesse, eu conheço. voltaria. Nossa, é maravilhoso, a Praianas? comida. É onde tem o Altar do Chão, onde foi gravado o sim. filme Tainá. Sei. E, nossa, lindo. É, Maravilhoso. Pará. Coisa mais linda. Comida maravilhosa. Surreal. Se eu pudesse, eu retornaria. E, enfim. E aí. Trocaria Malta? Não sei. Mas é bom. Não sei se eu trocaria a Malta, porque eu tenho uma vida em Malta. Sim. Né? Talvez se eu tivesse ficado lá no Pará, hoje eu estaria aqui falando do Pará. Essa sua pergunta, até minha digníssima que está em casa e morou em Malta, ela de lá se revirou na cama lá doente pra poder te repreender com essa pergunta aí, porque ela morou. Não. Hã? Ela tá vendo? Não, mas ela sentiu que você falou tá. besteira. Meu Deus do céu. Ela sentiu que você falou Não, besteira. não é besteira. Você viu que ela deu uma... Não sei. sei. Demorou pra É. responder. Mas enfim, eu super Era só pra aconselho. provocar mesmo, né? É. Aí, daí eu falei pra ele que eu queria ficar lá e tal, passei na faculdade, falei, agora eu vou ficar. E daí, de repente, a gente recebe uma proposta que é pra ir pra Malta. Você fez faculdade de quê? Não, não fiz. Ah, tá. Daí continuo burra, não fiz faculdade. Você tinha um plano de fazer, mas tinha não o deu. plano, tinha o plano, continuo burra, daí não fiz faculdade. Que era o intuito. E aí, eu falo pra ele assim, então a gente vai, mas tem que ser um lugar, tipo, praiano, que a gente tenha um convívio como família. Porque, novamente, Brasil, você não tem convívio família. É muito corrido. Sim. E ele tava jogando o campeonato do Pará, então, e eles estavam muito bem na época, o São Raimundo. Enfim. E aí a gente decide pra ir pra Malta, ele vai primeiro, eu vou depois. E minha filha já tinha ficado doente também lá no Pará, então teve uma situação ali bem complicada. E eu não queria ficar longe dele por conta dela também. Então a gente começa assim um estresse. Então a gente vai pra Malta, na verdade, pra recuperar o nosso casamento. Pra eu não me separar. Foi uma viagem... Foi não uma- foi do futebol. Não foi profissional, mas com muita coisa do pessoal, assim, Sim. sabe? Então, tipo, a gente vai pra lá e a gente tem que tentar isso tem que acontecer. E aí, quando a gente chega lá em Malta, aí é que começa, na verdade, a nossa vida. Assim, sabe? De fato, de verdade. Primeiro, a gente é muito bem recebido. A gente chega... Não tinha brasileiro, então se a gente tinha uma comunidade de mais ou menos 50 brasileiros em Malta, era muito. E a minha filha, ele não falava inglês. E lá o país fala 2 idiomas. Então a gente tem 2 idiomas oficiais, que é o maltês e o inglês.
E o maltês é uma mistura de línguas. Então, a gente tem 5 línguas misturadas dentro de um próprio Você fala idioma. maltês? Algumas palavras entendo, leio, mas nem sempre. Tipo, depende do contexto. Porque, assim, árabe com inglês, italiano, francês, sabe? Tudo bagunça. muito misturado. Uma bagunça. Difícil. É muito complexo, assim, né? Muita Bem língua, complexo. Por exemplo, se eu for te perguntar bom dia, né? Eles vão falar bonjour. Então vem do francês. Sim. Aí se eu for falar esperança, eles vão falar esperança. Vem do italiano. Italiano. Mas se eu for contar os números, eu vou falar wihed, wahad, warda, erba, sita. Eu vou falar em árabe. Sabe? Então, se eu for falar bolo em inglês, é cake. Então já vem do inglês. Nossa, que confusão mental. Mas tem uma palavra em específico que a gente encontra na Bíblia. Então, que é o antigo hebreu. Que é o eia. O eia a gente encontra no versículo de Moisés, Moisés fala pro povo da terra prometida. Eia, subamos e possuamos. Não tem essa frase em específico. Então, eia é uma palavra usada nos dias atuais dentro de Malta. Então a gente fala, eia, tipo, vamos, sabe? Tipo, não desista, assim, sabe? Ah, entendi. Então isso é bem legal porque faz parte da história de Malta. Legal. E aí a gente foi pra lá e lá a gente viveu junto. Aí agora eu vou finalizar minha etapa, né, esportiva. Etapa com alecrim. Com alecrim dourado. A gente viveu 7 anos junto. Eu tenho eu tenho um clube, na verdade, que ele foi pra lá, que ele foi jogar. Ele ficou nesse clube durante 7 anos, foi um dos melhores jogadores da liga. Ele foi sensacional. De Malta? De Malta. É um excelente profissional, então eu não tenho o que falar dele. É um pai muito carinhoso. Tem seus problemas, não vou dizer que não, todo mundo tem. E não tô aqui pra julgá-lo, mas é o pai dos meus filhos. Então, ele fez a sua carreira lá. Não só ele, porque eu estava por trás dele. Então, ali inicia a minha história. Não tem como eu não falar do Alecrim Dourado. E é até bom você dar sua visão de como a mulher de um jogador. Porque o pessoal acha que é só o jogador que carrega as glórias, os louros. Mas, tem toda a família. Exatamente. envolvida. Até então, eu estava por trás dele. Toda a campanha de marketing, o que tinha que ser feito era ele. Mas Porque o pessoal tem um preconceito. E tem até um documentário bem legal na Netflix que um dos episódios é com a esposa do Thiago Silva. Que também, Isabelle, sim. É. E ela. Que é acompanhando o dia a dia dela nos jogos da seleção, assim. Como é que ela acompanha. Ou na época ele tava no Chelsea também. No Chelsea. E, cara, a galera tem essa parada de, tipo assim, mulher de jogador. Anda de Gucci e fica em casa com babá e tradutor. E não é assim. É eu conheço alguns jogadores bem. Inclusive, 1%. de clubes bem grandes, que jogam fora e tal, são amigos e eu conheço os bastidores e não é bem assim, não. Não é bem assim. É rala também. É rala, não. É menos glamour. Muito menos glamour. É 1% do. Mexe muito com a cabeça, né? Com o estresse. Então, o Alecrim Dourado é muito. Já jogou com o Thiago Silva, eram vizinhos, então são bem amigos, assim. Legal. É verdade. Inclusive tem ações sociais no Google que a gente vai encontrar que o Thiago Silva deu camisa até. Olha, eu não sei o que eu tô falando, eu sei que pra gente doar. Ela que tá dando as dicas aqui, ó. No Google tem camisa que ele deu pra gente poder fazer ações sociais lá em Malta. É só a galera procurar assim, ó, jogador craque de Malta, 7 temporadas, jogou no Fluminense, Não, pronto. a galera já tá sabendo já. Deixa lá. Com 46 minutos de entrevista, com certeza. Só eu que não ainda, mas eu vou descobrir. Tudo bem. Aí, o que acontece? Ali, a gente passa 7 anos, eu sou muito grata ao clube, eu estou por trás dele, então se ele foi campeão, se ele foi o melhor, era uma família que estava por trás dele. E ali a gente começa a nossa história. Então, eu inicio toda a minha vida social dentro do Orkut, que passa a ser Facebook, que daí vai para o Instagram. Então, lá atrás, inicio a minha carreira dentro do turismo, dentro do Orkut, com as esposas dos jogadores, e passando essa experiência que eu tenho, que é muito mais do que eu já falei aqui. Imagina, eu falei 10% daquilo que eu vivi. E aí eu chego na situação que eu falo, escuta, não dá mais, porque uma vida de atleta não é fácil, você nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Eu já tinha, no caso, depois de 7 anos, eu já tinha o meu segundo filho, que era o sonho da minha vida, então eu tinha um menino, que é o José. E aí eu falei, não, agora eu preciso estruturar e, tipo, você vem comigo, você fica, sabe? Não tá dando mais. E aí ali a gente se separa. Então, eu começo a seguir a minha vida sozinha, como brasileira nata, sem suporte nenhum, vivendo no exterior como uma expatriata, e sem tendo um apoio, uma rede de apoio naquela época. Então, eu fui a primeira estrangeira a se separar em Malta. Foi bem difícil. Já chegou fazendo... Já cheguei fazendo história, Já exatamente. chegou fazendo história.
E eu tenho a guarda total dos meus filhos. Então, a minha guarda é 100% unilateral. Então, eu segurei os meus filhos. Ao invés de eu querer dividir as finanças, empresa ou casa, ou o que seja, que podíamos ter aqui no Brasil, eu só queria as crianças. Então, por isso que hoje em dia eu nem reclamo tanto das coisas que acontecem até com o Alecrim Dourado por conta disso, porque foi uma escolha minha, né? Eu cuidar dos meus filhos. Então, eu tenho o José e a Maria. E aí, depois de um certo tempo, estou trabalhando no turismo, daí já estou vendendo malta, já fazia intercâmbio, e eu trago muita gente para intercâmbio. Tá, mas eu não sei se você pulou, mas como é que você começou com essa ideia de querer vender malta, de profissionalizar isso, a sua vida? Porque o clube, no meu primeiro ano, nos meus primeiros 6 meses que eu cheguei na Ilha de Malta, o dono do clube, o seu Tony Bezina, ele hoje falecido, ele gostou muito do atleta. E ele tratava eu e a minha filha muito bem na época. Então é um país muito pequeno. É um país que parece uma cidadezinha. Neto mostrou umas fotos aí, põe aí, Neto. A Lari me fala, que é digníssima, meio, ela fala que é uma grande cidade medieval do interior. Medieval do interior, Então a gente é aí, meio milhão aí, de habitantes, a gente é. E como no clube só tinha 3 brasileiros, e eu tava lá com os meus filhos, depois que veio as outras esposas, ele nos tratava muito bem. Então, a minha filha também tinha intolerância à lactose na época, ela tinha alergia alimentar, então era meio complicado. Ele me auxiliava muito, sabia que eu não falava inglês. E aí eu cheguei pra ele, e ele queria renovar com o Alecrim Dourado, e eu cheguei pra ele e falei assim, então... Toda vez vou dar risada. E aí eu cheguei pra eles e falei, não, eu até toparia ficar aqui, mas eu preciso falar o idioma, eu preciso integrar dentro da comunidade. Senão, como é que vai ser, né? Sim. E ele não tem problema, então a partir do ano que vem você vai fazer 6 meses de intercâmbio. Você sentiu a necessidade, tipo, de ser mais independente? Foi isso? Você nasce. Você residir num outro país é como se você estivesse nascendo de novo. Sim. Então você precisa renascer. Quando uma criança nasce, ela não fala, ela não sabe andar, ela não sabe caminhar, ela não entende nada. Né? É igual. Você no estrangeiro, hoje, nos dias atuais, é um pouco mais fácil, mas pode ser até pior. Pode dizer bem a verdade, porque você tem várias informações que às vezes desencontram. No meu caso, eu não tinha informação nenhuma, eu não tinha ninguém para me dar suporte, e eu tive que nascer. Então, eu não conhecia o Zezinho da padaria, eu também não conhecia o médico, eu não tinha um médico de confiança. E mesmo eu indo nesse médico de confiança, ele falava, eu também não entendia bolufas. Sim. Então, eu tinha que confiar naquilo que eu estava tomando, né? Então, eu não tinha um suporte, eu tive que correr atrás. Então, para eu residir, foi uma das minhas questões. Eu falei, não, eu preciso aprender a falar pelo menos o inglês, pelo menos o idioma. Sim. E aí, eu entrei para fazer... o curso de inglês intensivo. Eu fiz durante 6 meses. E ali eu falo inglês. Então, a partir dali eu falo. Ali. Funcionou. E 6 meses depois, eu tenho uma reunião no clube. E aí o filho do seu Tony Bezina, né, o Ranier, chega pra mim e fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu fui dar um curso pra essa mulher não para de falar agora? Porque eu sou descolada, eu nunca tive vergonha e tá tudo bem, entendeu? Pra quem chegava no que fazia assim. Né? Daí ali eu aprendi. Mas eu também... Foi 6 meses de intensivo que vale o que eu falo hoje. Aí sim eu fui estudar. Aí sim eu pude concluir minhas metas. Então, eu fiz curso de comissária de voo. Aí eu comecei a projetar a minha vida. Então, dali eu comecei a mostrar como era o curso de intercâmbio. Eu passei por isso. Eu não falava. Eu viajei vários lugares, mas eu não falava inglês. Então, eu comecei a influenciar outras pessoas. Né? A galera tem noção? A galera que também consegue ver mais ou menos aqui. Mas dá pra ver que é bem medieval, né? Arquitetura, não consigo. Então a gente tá mais pro barroco. Como é que é o Papa lá? Então, mas não é não. Essa daí é a Igreja Carmelita. Tipo uma restauração, né? Isso. É uma igreja anglicana. É porque a TV, Rodrigo, a TV é touch. Isso, encostou nela. Eita. Tá bom. E aí é isso. Então, ali inicia-se a minha vida. E aqui é o quê? Aí é a Península, Tiny Point. Então, Slima. E ali não? Ali na pontinha a gente tem o Forte Ricasoli. Não, desculpa, Forte Sant'Elmo. Forte Sant'Elmo. É uma ponta, é um forte estrela. É um forte, né? É um forte, é uma fortaleza. Foi construída no século XVI.
A gente tá falando de 1565. Essa região aqui que a gente tá vendo agora aqui na foto é uma baía natural. Então, esse não é o grande porto de Valeta, não é a grande entrada. Esse é o porto de Marchanchet. Família real que interliga com o descobrimento do nosso Brasil. Olha isso, aula de história. Cultura, aulas. hein? De futebol a história. Futebol é história. Já isso aí passamos mesmo. geografia, futebol, história, inglês. E aí lá, aí beleza, aí você... Aí, beleza. Aí eu comecei a estudar lá. Eu fiz o curso de comissária de voo, só que daí, como eu era brasileira... Mas você quer trabalhar com voo ainda, com Eu viagem? queria trabalhar com viagem. Eu amava viagem. E eu tinha uma franquia de uma agência de viagens aqui, que eu não vou fazer publicidade, que agora é só o BM, entendeu? É isso aí. Agora é o BM. E aí, o que acontece? Eu não era contente com aquele negócio que eu vendia lá. Então, o pessoal vinha no Orkut e conversava comigo. Então, eu começava a explicar pro pessoal. E eu não suporto vender massa. Porque eu acho que eu não gosto de ser tratada como mais uma no povo, entendeu? Então, eu cuidava daquele pessoal que vinha estudar inglês e tal, e ajudava, e auxiliava, e aí vinha bastante senhores, senhoras, e o negócio ia fluindo. Então, eu entregava, tipo, como se eu fosse uma amiga, uma mãe, uma parceira, sabe? Uma família naquele destino. E ali eu inicio a minha carreira. Então, assim, em 2012, mais ou menos, eu passo a vender intercâmbio de uma forma muito mais personalizada, muito mais VIP. E não é porque é cliente VIP porque tá pagando mais, não. É porque eu gosto de ser tratada como uma cliente VIP independente, né? Tudo inicia no pequeno, personalizado. Se dá uma personalização, assim, né? Um todos tratamento especial. Tratamento especial. Mas sem, tipo, distinguir quem era quem, entendeu? Tipo, era Eu gostava geral. de participar. Eu gostava de participar. E eu gosto da finalização disso tudo que acontece. Então, pra mim, é um orgulho. Quando eu tenho um cliente que chega no final e fala assim, nossa, isso aqui foi sensacional. E o intercâmbio, ele é muito pessoal. Ele não é profissional. Então, é uma das coisas que a gente tem que desmentificar hoje. O intercâmbio, ele não faz parte da tua vida profissional. Esquece. Não faz. Ele faz parte da tua vida pessoal. Então, são tabus que a gente precisa quebrar. Isso é um ganho pessoal que você tem, né? É um ganho pessoal, mas na verdade... De experiência. Em tudo. Ele vai afetar a tua vida profissional. De uma forma ou de outra. Positiva ou negativa. Sim. Mas ele é totalmente... Mas é uma consequência, né? É uma consequência, entendeu? Então, por exemplo, o intercâmbio, ele é uma válvula de escape para várias situações. O intercâmbio é uma válvula de escape para dizer que eu não estou performando muito bem numa empresa, porque eu não falo inglês. O intercâmbio, ela é uma válvula de escape porque eu quero ir embora do país. Você se descobrir, né? Se descobrir. O intercâmbio é uma válvula de escape porque eu me acho muito velha para poder estar realizando o intercâmbio, entendeu? Realizando um sonho. O intercâmbio é uma válvula de escape para jovens que querem ir curtir, entendeu? Então papai e mamãe tá pagando, né? Aí é bom. Então são várias etapas de intercâmbio ali que a gente tem. Lá em Malta a gente não tem au pair, não é uma coisa muito comum em Malta, e não é uma coisa que eu também aconselharia. Eu não sei como é que vai ficar. Au pair? Au pair. São babás. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Você vai estudar. Alguém que cuide. E aí você troca. Te dá um suporte. Isso, te dá um suporte. Ou é uma troca? É uma troca. Você vai Vem estudar. alguém de lá. Não. Você vai pra lá estudar, então você tem um curso de inglês, daí no final você acaba cuidando das crianças, porque daí você ganha moradia. Aí você trabalha pela estadia. Trabalha pela estadia. Mas também tem o esquema dos hosts, né? Aí tem, mas o World Park daí tem, entendeu? Lá em Malta. Então você pode ficar 1, 2, mas tem limite, isso por lei. Então você pode ficar 1, 2 semanas e daí você troca a acomodação. Então você economiza um dinheiro também, né? Isso é muito A Lari ficou num esquema de host, assim. Mas você tem que ir trocando, sabe? Tipo, 2 semanas aqui, 2 semanas lá, um mês, sabe? Você vai pulando. Agora tem até o couchsurfing, né? Que você fica no sofá agora, da casa da pessoa. Já viajei assim. Já? Nossa, eu acho doideira. Eu não tenho. Gente, é muito doideira. Eu não sei se eu tenho cabeça pra fazer umas loucuras dessa, não. Que eu dormi num colchão inflável, que eu acordei no chão, o colchão tinha esvaziado. E outro lugar que eu fiquei num lugar top, assim, que o cara era tipo dono de startup, então o cara... Nossa. Tá, mas aí como é que você pagou? Como é que é? Eu não entendi. Você só Paga. vai, e aí quando ele precisar vir no Brasil, tem a sua casa. Só que... É Você uma não- troca, isso. É uma troca. Você Mas foi... hoje aqui, acho que não funciona muito hoje em dia, não funciona ainda. Tá funcionando, funciona. O pessoal dá um jeito, né? Funciona, parece que você tem jeito. Agora, cobrar, uma né? coisa que eu vejo bastante, inclusive ontem tava numa despedida de uma amiga nossa que, enfim, largou tudo e vai mochilar.
E aí ela vai fazer muita coisa. Ela é professora, enfim, é doutora, inclusive. Ela vai trocar trabalho de voluntariado para poder ficar nas ONGs e tudo mais. E vai começar pelo Pará, inclusive, e de lá vai pro mundo. Mas aí essa modalidade aí já é bem legal, já. Tem bastante gente que tá... Eu conheço bastante gente que tá eu vi isso. fazendo assim, quando eu tava fazendo mochilão, né? A gente ficava em hostel. Tinha muita gente que, trabalhava no hostel, em troca de comida. Sim. Eu conheço, por exemplo... Eu acho meio perrengão isso. Perrengão, Mas eu tenho um amigo meu, ele é argentino, inclusive, e ele é atleta de esqui. E aí ele, assim, enfim, na Argentina não tem uma seleção de esqui, assim, bem tradicional, né? E aí ele vai para os países, né, que tá em temporada de neve, e aí ele troca o trabalho em hostel, ele treina a manhã toda, e aí à tarde descansa, e à noite ele trabalha no bar do hostel para poder ficar no hostel, ter as refeições e tal. E já esquiei com ele algumas vezes no Chile. Enquanto eu tava na rua curtindo, ele tava trabalhando. Rico, então, alguém tem que pagar as contas, né, velho? Claro. Tá certo. Acho que o quê? É só passar foto lá, luxando? Não. Então, essa é uma das grandes coisas que eu acho que é bom ter esse alerta, assim, sabe? Tipo, mostrar essa realidade. Sim. Muita gente acha que... Não é que nem aqui no Brasil. No Brasil, você trabalha num só departamento, né? Então, você faz uma carreira naquele departamento específico. Quando você mora fora do exterior, quando você é um brasileiro expatriado, você aprende que você precisa ser um polvo. Você precisa ter vários braços, assim, várias pernas, para poder se sustentar e ficar. E nada é tão fácil quanto parece, entendeu? Então, uma estruturação, uma organização e um planejamento, eles são essenciais. E essa história de que, eu vou para lá e daí a gente tem a comunidade brasileira. Nossa... É complicado. As nossas comunidades brasileiras fora do Brasil, a gente deveria ser muito mais... Não vou dizer que não somos. Somos. Poderíamos ser muito mais. Sim. Porque nós temos... Acho que a gente tem alguns 3 milhões, 4 milhões máximo assim, de brasileiros que moram fora do país. Que são residentes, né, do exterior. Só que a nossa comunidade, elas geram panelinhas. Então, a gente tem estados, sabe? De brasileiros dentro do exterior. E isso, às vezes, é chato, porque... Todos nós se uníssemos, nós seríamos muito mais fortes. E nós somos um povo muito bem recebido no exterior. Né? Então, todo mundo gosta do brasileiro. Todo mundo acha que a gente fala espanhol, que a gente tá sambando, que a gente, né, tá com uma bola no pé. Mas, assim, é uma das coisas que facilita a entrada do brasileiro no exterior, sabe? Já vê a gente como um povo alegre, já vê como um povo alegre, um povo receptivo, um povo que não é preguiçoso, entendeu? Que tá sempre com meio um sorriso malandro. no rosto. Não. Nós não temos a... Que bom. Não temos. Pelo menos lá em Malta. Eu vejo tanta gente vendendo a imagem do Brasil assim, que é malandro, que é favela, que não sei o que. Nossa, eu fico puto com isso. Não. Gente boa e ruim tem em todo lugar do mundo. Entendeu? Diferenças culturais tem em todo lugar do mundo. Não é só nós. Só que nós temos várias nacionalidades categorizadas. Então, a nossa categoria brasileira, eu vou te falar que ela não é ruim. Tipo, por exemplo, eu hoje em Malta sou muito orgulhosa de falar dos nossos brasileiros lá, que são brasileiros que trabalham em casas de gaming. Eu sei que aqui no Brasil isso é proibido, mas lá, gente, isso é legalizado, entendeu? Então, tipo, não tem problema jogos nenhum. de cassinos, jogos, cassinos online. Então, a gente tem uma gama de brasileiros. Os salários são muito bons. As famosas bets. As famosas bets, exatamente. Inclusive, o dono do Sigma... Inclusive, se quiser uma bet... O dono do Sigma aí, Brasil é maltês, gente, dos games. Sigma? Da maior feira de gamers. Que acontece. Não conhece? Eu conheço, sim. Ele é maltês. Ele é maltês? Ele é maltês. É Mampulin. Ele é maltês nato. Legal. Entendeu? Queremos então, assim, você aqui. Peraí, deixa eu cortar a câmera e você faz aí, ó. Pode? Pode. Queremos você aqui, hein? É Mampulin. Quem sabe? Por que não? Sabe, E ele é simples. Ele não é uma pessoa assim, tipo... Né? Inacessível, né? Inacessível, não. A gente tá falando de malteses. Malteses são sempre inacessíveis. Aí... a gente tem brasileiros que trabalham na área de finanças, a gente tem empresários lá fora, então assim, a gente tem restaurante, a gente tem a área da estética, as meninas estão arrasando na área da estética. A estética, o Brasil é forte. De massagem, enfim. O que mais massagem que a gente tem? ou massagem? Não, meu Deus! Não. Qual foi a pergunta aí? Massagem ou massagem? Não. Estética. Esteticamente falando, para mulheres. Brincadeira, né? viu, gente? Pelo amor de Deus, hein? Isso é um tema terrível, né? Mas enfim. E aí a gente tem
esses brasileiros lá e temos bastante brasileiros que conhecem Malta por conta do curso de idiomas. Então, hoje é bem diferente. Hoje eu acho que... Olha, eu posso estar muito enganada, mas eu acho que a gente tem muito mais de 5, 6 mil ali brasileiros residindo, né? E a gente não consegue contabilizar porque muitos deles têm dupla nacionalidade. Então, é muito complicado. Você tem dupla nacionalidade? Sim, hoje sim. Hoje sou maltesa brasileira, brasileira maltesa. Mas ralei o cu no asfalto pra ter isso. Caramba! E como é que é o processo? Você tem que morar lá... Ralei o cu no asfalto é foda. Ralei o cu no asfalto. Gente, não, eu sou obrigada a falar. Porque assim, essa história de que, porque é fácil, porque você vai residir 5 anos no país, aí você tem um neném. Isso que eu ia perguntar. Você tem Não que é passar bem assim, Pelo né? amor de 5 anos. Deus, não existe isso, entendeu? A história na íntegra, ela é bem diferente. Então, na verdade foi, porque quando eu separei do Alecrim Dourado, eu trabalhei numa empresa muito grande lá, que era, na época, um dos maiores operadores de turismo locais, executivo. Onde tem barco, frotas de carro, etc. e tal. E eu trabalhava gerenciando o mercado europeu e Estados Unidos e África. Então, eu só não usava a parte da Ásia, que era tipo China e Japão. O resto era tudo eu que cuidava. Eu recebia esses grupos, fechavam grandes contratos. E trabalhava com grandes números de turismo, né? Trazendo isso para dentro do país. E aí, Deixa eu só afastar aqui. eu conheci o pai da minha filha mais nova. E aí, é uma sequela também, né? Mas enfim, sequela. Rapaz. Mais uma sequela. Mais um alecrim. Mais um alecrim. E, assim, não casei, mas tive um relacionamento E é de com lá, ele. Ele é brasileiro... desculpa, não é brasileiro. Ele é tunisiano maltês. Então, a minha filha, ela é 3 continentes num só. Caramba. Que mistura, hein? A minha Tatá. E aí, foi quando eu engravidei da Tatá. Mas, assim, gosto da cultura. Tem uma entrada muito boa dentro da Tunísia também. Então, tipo, ele é de uma ilha específica. E o Mediterrâneo em si, ele é um pouco mais complexo de se trabalhar. Ele tem uma complexidade ali, tipo, cultural. É um pouco mais misterioso. Você acha que tem as grandes máfias, essas coisas assim. Não é bem assim. Mas eles têm um estilo de vida diferente. Até porque eles precisaram ser muito resilientes. Então, isso tudo faz sentido quando você vai tentar fazer um business, quando você vai tentar entrar dentro daquela comunidade ou indicar alguém. Né? Então, é um pouquinho mais difícil de você se sobressair ali, né? Então, eu tive a pequenininha, e depois da pequenininha, eu tive a minha própria empresa de DMC em parceria com ele. Mas, novamente... Os meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida. Então, eu nunca quis casar, porque, foi um puta trabalho separar. E, tipo, não dá. E eu não tava contente, porque a diferença cultural era muito grande. Ele era islâmico, eu era católica. E também não tenho o que reclamar, não era tanto isso. Mas, assim, é diferente, porque ele é estrangeiro, ele tem a mentalidade dele, eu tinha a minha. Eu já venho de uma bagagem de um casamento, ele também, entendeu? Então, tipo... Não foi legal. Cultura diferente. Não reclamo dele, pelo contrário, tá? Não posso reclamar. Mas não deu certo, né? E acontece. Sim. E é isso. Hoje eu tenho os meus 3 filhos, eu tenho as guardas unilaterais dos 3. Isso é muito importante. Nunca pisei na Tunísia com a minha pequenininha, tá, gente? Porque eu não sou louca. Mas, eu morro de medo. Morro de medo. Rapaz, acho que é alguma coisa, tipo, dela ficar lá, sei lá. Então, por isso mesmo. Mas eu acho que é justamente isso. Justamente isso. Porque, assim, você vai para um país que não é o seu, mas a filha tem a nacionalidade de lá. A primeira nacionalidade da minha filha é maltesa. Assim, que ela nasceu em Malta. Brasileira. Ela nasceu em Malta, então ela é maltesa brasileira. Eu não casei com nenhum maltês, porque muita gente acha que ela casou para pegar passaporte. Não casei com ninguém. Não tive isso. Pelo contrário, eu vivi como brasileira nata. A história toda aqui. Durante 14 anos ali, mais de 14, 15 anos da minha vida, então eu tive que pagar todos os meus impostos, eu tive que abrir empresa. Então eu sei como fazer. Sim. Eu sei como funciona, entendeu? Eu não vou... Se eu chegar para você e falar não dá dessa forma, é porque realmente não dá. E também você não vende uma coisa, um conto de fadas de que é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei o que eu passei. E eu não aceito não como resposta. Então, assim, quando eu falo que não dá, não é que eu não quero que você faça, é que dessa forma não dá. Porque eu tentei. Entendeu? Então, eu tenho essa autoridade para falar. E aí, o que acontece? Quando ela nasceu, eu levei, até mesmo para ela ter a própria nacionalidade dela, maltesa, eu levei 3 meses e meio para deixar ele registrar ela.
porque eu queria registrar como mãe solteira. E ele falou, mas por que você vai fazer isso? Então, para você ver como ele é uma pessoa até íntegra, no final das contas. Aceitou numa boa. Aceitou numa boa. E eu falei, não, porque eu tenho medo, a gente não é casado, né? E como Quem desse todo ex fosse assim, hein? E ele é da Tunísia. Trabalho assim. Opa! E ele é da Tunísia, então eu não sabia o que poderia acontecer. Tudo bem, tem a convenção de Haia, etc e tal, mas eu tenho tantas estrangeiras que estão passando uma piaba agora com as crianças. Né, que até foi liberada agora uma lei no Senado de uma que veio da Irlanda, que tá, meu Deus do céu, se eu fosse ela, eu já tinha morrido, eu mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, pra justamente não acontecer isso. Então eu sentei com ele, tive uma conversa, ele falou, não tem problema, eu passo a guarda pra você 100%. E assim ele fez. Então a menina nasceu, a gente teve um relacionamento, ele me deu a guarda da menina 100%. E aí sim eu aceitei. Só que daí eu viajar com a menina, e ele nunca fez nada pra me prejudicar, nem como mãe, nem com a menina, nem nada. A família Ele dele mora em Malta adora, ainda? Ele mora em Malta. Ele tem um filho, cujo qual eu criei, que é um lorde também, tipo assim, sabe? Ele já tinha um filho quando vocês Já se tinha um conheceram? filho quando a gente se conheceu. A esposa dele faleceu aos 36 anos com câncer, né, Nossa, na pesado. cabeça. Então, quando eu conheci esse menino estava numa depressão profunda, né, de luto. Ele não comia nem nada, mais de 10 quilos abaixo do peso. Então, eu adotei ele como se fosse meu filho. E eu ganhei esse presente pra mim. E aí, logo depois veio a Tatá. Então, a gente não ficou junto, mas o respeito permanece. Hoje, separados, eu acredito que é melhor do que quando a gente estava junto. E assim, também não posso falar de questão religiosa, porque o Corão e a Bíblia, eles ficavam um lado a lado. Minha filha vai fazer comunhão, vai se batizar esse ano, vai fazer primeira Eucaristia. Ela tem madrinha, tem tudo. Então, assim, não é isso, entendeu? Não era só isso, na verdade, ali, da questão religiosa. Mas ir para um outro país com a minha filha, aí eu já tenho medo. Porque é um país tunisiano. Entendi. Tem as regras Tem deles as regras lá. deles, entendeu? É um país que não aceita bigamia, que a mulher tem voz. Até mesmo, né? Eles brigam para fazer parte do mundo árabe, por exemplo. Mas mesmo assim, todo cuidado é pouco e eu não quero Correr esse risco. correr Essa esse aí, risco. claro. Então já serve de alerta para outras brasileiras, assim, né? Quando tem os seus filhos. E aí, com isso, com esse agrego da minha filha tendo a nacionalidade maltesa, é que daí me pesa menos. Porque daí eu entro dentro da lei da União Sim. Europeia, que ela é Tá no seu 100% lado. independente de mim. Ou seja, eu me torno quase que uma europeia. E logo em seguida também o Alecrim Dourado, meu primeiro Alecrim Dourado, ele ganha um mérito pela sua história profissional dentro do país e ele também adquire a nacionalidade, cujo qual não se estende para os próprios filhos, né? É só dele. Era só dele. Mas Individual como- intransferível. Isso, intransferível. Ele ganhou o mérito. Não quer dizer que os meus filhos Sim. poderiam se estender. Só que eu já tenho há mais de 15 anos, eu trabalho com turismo. O turismo, diferente do nosso Brasil, lá na nossa ilha de Malta, ele é parte da nossa economia, né, do país. Então, é um setor muito importante. E eu trabalhando com long haul, que a gente chama que é o longo período de turistas, eu trazendo esses números governamentais de brasileiros ou de fora da União Europeia, eu aumento, né, ali a questão financeira, a questão econômica, então é o movimento. E o nosso mercado hoje até eu agradeço por isso, porque as autoridades locais confiaram no meu trabalho nos últimos 3 anos, que é representar esse país, que é trazer, até porque eu sou a primeira brasileira e única que trabalha com turismo e intercâmbio em português e que faz o mercado, que movimenta o mercado, não só de marketing, mas apresentando com tanto amor e carinho, com tanta paixão e contando a realidade, gente. Porque se vocês forem olhar vários outros podcasts ou Instagram ou qualquer coisa que fale sobre Malta, fala, não, vem pra cá que tá fácil, o emprego é ótimo, aí Tudo ele tá lindo, pagando né? 30, entendeu? Tem isso, tem aquilo. E no final das contas, eu sei te dizer isso, porque eu faço eventos com brasileiros lá, sou convidada por embaixadas, por organizações governamentais maltesas, por festas locais culturais de prefeitos. Então, assim, eu vejo, e existem brasileiros que passam vários perrengues. E só um parêntese. Mesmo depois de ter se separado do jogador, porque eu vi que você... Dourado. O Alecrim Alecrim Dourado. Dourado. Que pra curiosidade ainda tá jogando, viu, gente? Se procurar ainda... Sim, ainda tá jogando aí e tal. ainda. Não, Você ele é um consegue- excelente profissional, não posso fazer publicidade Mas mesmo. o meu ponto porque você também fazia coisas envolvidas no futebol, com atletas, de repente, eu não sei se eu entendi direito, mas com atletas jovens lá, tinha parceria com outras marcas, que eu dei uma lida e tal. Ele cutucou mesmo. Tá pesquisando ali. E aí, você ainda faz esse trabalho com o esporte? Faço.
Faz. Então, o legal de trabalhar com turismo, e eu sou, tipo, e eu não aceitar não como resposta, é isso. Eu olho a oportunidade aonde. Eu olho o seco, eu vejo a oportunidade. No ruim, sempre existe uma oportunidade. Sim, sim. Então, em tudo. Não É a existe cabeça não. de empreendedor, né? Você olha pro empreendedor. copo vazio. Onde todo mundo vê crise, você vê Isso, oportunidade. Eu vejo oportunidade. Mesmo durante Vamos o falar caminho. frase de coach. De coach. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Verdade, é uma oportunidade. Sim, sim. Vai da forma como você vê. Então, assim, durante o Covid, pra mim, foi um Divisor de águas? foi um divisor de águas, Que eu perdi tudo, porque eu trabalhava com turismo. Aham, é. E, Então você não tinha. e o meu país foi o último a abrir de toda a União Europeia. Ou seja, eu não tive nada. Eu fiquei, entendeu? Ali, tipo, Na M. na M. E com 3 crianças para sustentar. Nossa. E eu tenho uma baita responsabilidade, porque eu tenho guarda total. Sim. Então eu preciso prestar conta. É disso. só você pode É só eu que ajudar, posso. É você e você mesmo. É eu e eu, entendeu? Então foi bem complicado. E aí, ali eu montei eu vou falar sobre a questão que eu ainda faço sobre os jogadores de futebol. Por quê? Porque durante o Covid, eu parei tudo. Essas matérias que saíram até foram antes do Covid. Sim. Porque eu estava movimentando. Então lá a gente tem, por exemplo, a gente tem um esporte que é como se fosse uma Fórmula 1 de Ferrari, mas em alto mar. Né? Então são barcos rápidos. E o campeão mundial é maltês. E ninguém sabe, assim, muito dessa história, mas é um campeonato também que vai muito nos Estados Unidos, se eu não me engano, sabe? Eles fazem muito desses barcos rápidos. Ah, é bem popular, então. Bem popular, isso. E é tipo assim, só os poderosos, porque são barcos caríssimos, né? Por mais até do que a Ferrari, eu acredito. Ou no nível. E aí eu tava produzindo, né? Projetando um projeto era de fazer um trunk show junto a esse evento, porque eventos desse porte, eles vão muito bem com moda, né? E aí eu até tinha movimentado alguns brasileiros daqui para levar para lá. E logo após isso, a questão dos futebols, do futebol, dos jogadores de futebol, o que acontece? Os clubes lá, eles adoram brasileiros. E como eu já tenho a entrada dentro ali, né? Eu já tenho a conexão, facinho. era muito mais fácil. E aí eu queria fazer os campings, mas eu não queria levar apenas os adultos. Eu queria levar as crianças. Porque eu queria fazer como se fosse um intercâmbio dentro do esporte mesmo. Era trazer, talvez, os malteses ou alguns estrangeiros lá de fora para dentro do Brasil e levar os nossos brasileiros para lá para poder ter Fazer uma troca. essa experiência. E por que eu falo de lá? Porque para nós lá é muito mais fácil trazer tipo um Real Madrid para treinar, um Juventus para treinar, os treinadores, entendeu? Porque é um hub. A gente está bem no meio do Mediterrâneo. É super, super estratégico a nossa posição. Então, e é seguro, tanto para as crianças quanto para todo mundo, é muito seguro. Então, você não tem essa preocupação de logística também. Então, era isso que eu queria fazer antes ali. Só que daí veio o Covid, melou tudo, parou, então não consegui. Logo após, durante o Covid, eu abri um instituto, uma universidade. Então, eu tive uma universidade onde eu sou muito forte na Ásia. E olha só que engraçado isso, né? Para quem não falava nem inglês. Então, eu vendia cursos profissionalizantes, diplomas, MBAs, PhD, para a galera que vinha da Ásia. Não, presencial. Montava turma e o pessoal vinha da área da saúde. E sempre com o intuito de nunca ficar em Malta, mas sempre ir para outros polos maiores. Porque hoje Malta é considerado o melhor polo educacional. É mesmo. Então, assim, o nosso sistema de ensino ele é mais forte, a gente só fica atrás da Scotland, da Escócia, né? Então, a gente está entre os melhores. A gente segue o ensino britânico. É legal que você fala, tipo assim, como se você é de lá já, né? Eu Tipo, sou de lá, não. Você é uma maltesa A maior mesmo. parte da minha vida eu vivi lá, né? Se a gente for analisar, né? Mais até do que no Brasil. Por mais que eu ainda fale, eu falo um português burro ainda, né? Porque, tipo, já perdi algumas coisas. Mas tá tudo Não é bem. mais burro que a gente, eu e o Neto. Fale por você, assim, tá? Fale por você. Ai, meu Deus. Eu não Mas me considero, me não. envergonho se eu erro uma palavra em português, porque no meu dia a dia, Sim. inclusive com os meus filhos, eu falo em inglês. Sua cabeça já tá Entendeu? girando. Então não E tem dá pra como. compreender total isso, porque o seu dia a dia é outro lá. Com certeza. Você realmente vai perdendo um pouquinho dessa essência do português. Ele tá aí. Mais uma gíria ou outra, um negocinho outro, vai. Fica. É normal, é normal. É engraçado porque às vezes eu recebo grupos de clientes brasileiros e eles, tudo pra eles é uma piada. E tipo, lá, a gente não é assim, tudo é uma piada.
Eles não Lá, conseguem entender o que tudo é uma piada. O pessoal lá é mais Mas, tipo, mais centrado. mais sério e tal. Tanto que agora, quando eu cheguei aqui, eu cheguei lá em São Paulo, né? Você entra no elevador, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Posso entrar, por favor? Assim, ó. Ninguém olha nem pra tua cara. Imagina se vai dizer bom dia. Você fala bom dia por quê? Bom dia por Você quê? me conhece Porque de você me onde? conhece da onde? Você tá falando comigo Isso em por São quê? Paulo? Não, lá Não, fora. você tá dando um exemplo, tá Lá dando um fora, exemplo. tô dando exemplo. Não tô falando que eles são mal educados. Não, não é costume. Então é tipo uma Brasília, então, lá. Brasília também Não, é não. assim. É Brasília, o pessoal de Brasília. Curitiba também, o pessoal é meio assim. É, Mais Santa, seco. Santa Catarina também era assim, tipo, ninguém né? fala com ninguém, ninguém fica olhando Mas ninguém. Por que eu você tá entendo um olhando? pouco disso. Já tive a oportunidade de visitar alguns países, mas no leste europeu é muito isso também. Você vai assim, sei lá, você vai numa loja X para comprar um tênis. Vou dar exemplo do alemão. O alemão, como é que ele faz? Ele entra no aplicativo, no site sei lá, da Adidas, ele olha os modelos, ele vê a loja que tem mais perto da casa dele, se tem o tamanho, escolhe a cor, ele vai lá, eu quero tal tênis, tal modelo, tal cor, tal tamanho, passa o cartão, pega a caixa e vai embora. O brasileiro, ele tem que entrar, ele tem que pegar na mão, tem que fazer piada da cor. Então é uma cultura completamente diferente. É completamente, Toda uma completamente diferente. experiência que tem que viver com aquele completamente. tênis. Mas assim, então eu aprendi e aí agora, pro próximo ano, é o que eu quero. Uhum. Eu quero mexer com o futebol, quero mexer com a moda, quero trazer, enfim, essa feira da Bávia aqui pra mim foi super importante porque eu quero movimentar tanto o nosso receptivo no exterior para trazer para dentro do Brasil, quanto o nosso receptivo de dentro do Brasil para trazer. Então, assim, cada estado tem uma coisa para apresentar. E é muito engraçado, porque como eu faço esse trabalho reverso e eu tenho esse carinho, esse amor, esse orgulho por Malta, acaba que outros lugares, outros destinos querem entender como que você consegue isso. Porque, tipo assim, é do internacional para o nacional, do nacional para o internacional. Então, não tem outro país ou estado que não me conheça, talvez, ou que não ouviu falar de mim. E, inclusive, ano passado eu recebi um convite da Cecília para poder ir... Quem é Cecília? Cecília, na Ah, Itália. Cecília na Itália. Isso, tipo, Quem é Cecília? Não, não é a Cecília, é outra pessoa. Tipo, a Cecília do Visit Cecília lá, Sim. para eu poder ir Legal. fazer a ação de marketing Pô, que legal. e movimentar o turismo. Então, assim... Você é um porque- case já, um assim, né? case, Você vê- Então, entendeu? Porque às vezes você acha que é isso aqui. Não, não é isso aqui. É muito mais do que isso. E isso eu aprendi em Malta. Porque a cultura local lá, eles são muito resilientes. Então, imagina, eles já passaram por Segunda Guerra Mundial. Já foi tudo destruído. É uma cultura simples. É um país seco. É um país árido. Né? Então, a gente tem 300 dias de sol. É quase uma Brasília. Viu? Mais um ponto parecido com Brasília. E outra coisa, eu nunca na minha vida imaginei estar aqui. Eu achei que foi muito, muito tocante para mim. Quando eu cheguei aqui, Você nunca esteve em Brasília? nunca estive Primeira em Brasília. vez. Nunca na minha Primeira vida imaginei vez. um dia estar em Brasília. Nunca. Ó, Começa por diretamente aí. de Malta para os nossos nunca. estúdios na Ceilândia. Na Ceilândia. Adorei Olha aqui, isso. adorei passear por aqui. E aí, tipo assim, nunca imaginei. E aí, o rapaz que eu fiz o tour, que eu peguei num site para fazer 2 horinhas de tour, ele falou assim, eu vou te levar num lugar fora da curva. E eu fui nesse lugar fora da curva. Por que que isso é tão importante para mim? Porque lá em Malta eu faço turismo religioso. Então não tem rota de turismo que eu não haja, que eu não queira trabalhar, ou que eu não veja uma oportunidade, independente daquilo que for. Então ele falou assim, eu vou te levar nesse lugar. E ele me levou na igreja de Dom João Bosco, né? Dom Bosco. Que é o santo padroeiro da cidade. Sim. De Brasília, Você foi na Ermida? Exatamente, Ermida toda Dom Bosco. azul, coisa mais linda. É bonito. Ela me relembra até não, a tá. mesquita. Você tá falando do santuário. Não, Do na verdade, da santuário. igreja. Da igreja, sim, é. Sim, É bem Nasa igreja Sul. lá, né? Onde Nasa tem o Sul, né? lustre. Ah, tá. Sim, a da igreja, perto do pátio. Isso. Então eu fui lá. E daí quando eu cheguei lá, eu olhei aquilo lá e falei, nossa, que lindo. Porque eu fui numa mesquita. Vocês já ouviram falar do sangue azul? Nossa, isso aqui é de família de sangue Sim, azul. nobre, né? De sangue nobre, sangue nobre. Então, essa mesquita do sultão lá na Turquia. Né? A gente tá falando de Istambul já, olha só. E aí eu entro... Esse podcast é muito viajado. É, muito viajado. E aí eu entro dentro dessa igreja e eu vejo toda essa espelhação, todos esses vidros azuis. Falei, não, aqui tem alguma coisa diferente. Tem um motivo. E eu não sabia. Porque ele não me explicou de uma forma assim, que eu pudesse entender tão na íntegra, tão denso, do jeito que eu tô falando aqui agora. Então eu fui, entrei, vi o lustre e tal. Eu vi ali, né, a relíquia do santo. E aí eu desço para comprar umas lembrancinhas. Quando eu desço para comprar uma lembrancinha, eu pergunto, por que João Bosco, né? Por que disso, né? E aí ela começa a falar
que ele tem uma premonição, que ele tem uma, né, ele prevê Sonhou, isso, ele sonha, ele dá as coordenadas de uma cidade muito rica, muito próspera, que hoje é Brasília. Então hoje ele é o... E aí, por que isso é tão importante para mim? Primeiro que eu sou muito religiosa, eu acredito muito em Deus. Eu acredito que tudo na vida tem um porquê e pra quê. Eu acredito que eu pisei ali, não tem uma coisa... Não foi sem um motivo, sabe? Eu acredito que tudo na minha vida é profético, tudo eu já imaginei, talvez um dia até eu sonhei. E eu costumo dizer que eu vivo sonhos que nem um dia imaginei, mas que talvez esteja no meu subconsciente, porque já foi escrito por Deus. E lá em Malta é um lugar que tipo, é um lugar especial, é um lugar, tipo, é um lugar que você não tem como explicar. Uma energia. É uma energia, é um lugar, tipo, abençoado por Vibra Deus, diferente. com tudo que já aconteceu por lá, sabe, historicamente falando. E é um lugar muito religioso também, com 98% da população sendo cristã. Então, esse João Bosco, daqui, que hoje é nosso santo, ele tem uma história também por Malta. Ele queria ir para Malta, mas o Papa não deixou. O Papa queria que ele fosse para lá. legal, Por não quê? sabia Porque ele faz a revolução dentro da religião, né? Da religião ali protestante ali. Então ele já não é cristão católico ali, apostólico romano. Ele já vai para o jovem, ele já vai para uma outra linha. Isso a gente já está falando do século XIX. E Faz aí o Papa não, TikTok, já. não autorizou. E o Papa né? não autorizou. Se o Já nosso, fazia TikTok, né? se o pro nosso, se o nosso outro gêmeo estivesse aqui, eu descobri onde ele tá? Ele tá na academia. Olha. Tá postando foto na novo? academia, de novo. Ai, meu Deus. Se ele estivesse aqui, ele é a pessoa da mesa que faz trocadilhos, né? Ah, E aí o Papa as não. piadas ruins. Hã? Das piadas ruins. entendi. Pois é. E aí ele com certeza ia achar uns 45 trocadilhos com Papa, com. Enfim. Misericórdia. é. Que papo é esse? Ele Que papo é esse? meteu Porra, uma Neto, coisa mas assim. tu Meu interrompeu Deus pra do falar céu. isso, cara. Caralho. É só porque a gente tá com saudade do Renato. Tá bom. Mandar esse Aí- corte pra ele. Aí, ou seja, o Papa não autorizou. Então ele vai pra Itália e ele falece em Turim. Então hoje ele tá enterrado em Turim. E aí, essa ligação entre... E a gente tem uma escola lá, então a gente tem várias pessoas que estudam em colégios salesianos. Então, assim, aquilo ali pra mim foi tipo, por quê? Por que meu primeiro tour teve que ser aqui? Por que eu tive que parar primeiro aqui? Sabe? Não foi Tipo, coincidência. Não foi coincidência. Um cara que fez uma premonição, Sim. entendeu? De um patrimônio da Unesco hoje, né? Que é Brasília. Onde comporta toda a nossa história Sim. densa e real dos brasileiros locais. E tá gostando de Brasília? Amei. Boa. Nossa, Pra onde é que você falou que você foi? gente! Eu fui num tal de... Peraí, eu gostei de um lugar que eu fui, que foi há 2 dias atrás. O Du não tava aqui ainda, né, Du? Mas foi no Caju Limão. Sim. Sim. Nossa, É lá muito foi legal. bom, hein? Quase fui pra lá ontem. Um amigo meu Tomei tava me um... chamando pra eu... E tava bom? Será ontem? No dia que eu fui tava bem bom, assim. Porque daí ontem eu fui Geralmente. aonde? A É gente porque foi tá no é o bar modinha, né? Ressignificação, ele tá- como é que é? Qual foi que a gente foi ontem? Ressignificação? Não. Esse Ressurreição. Responsa. 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 Meu Deus, Abraço resenha, pro Paulinho, responsa. que é o proprietário. Nossa, tava bom ontem. Tava Lotado, bom. né? Lotado. Bom, é isso. Então, essa é a minha história, eu tô amando aqui. Pô, legal. Vamos fazer então o nosso quadro Deu Bom e Deu Ruim, que a gente tem um Isso. quadro final aqui. Vai, Você vai falar explicando pra nossa audiência e pra convidado o que seria o deu bom e deu ruim. Tá. O Deu Ruim, a gente tem um quadro aqui que é o Deu Bom e Deu Ruim. Você vai contar um Deu Ruim na sua vida, um perrengue assim que falou assim, nossa, esse dia foi o pior dia da minha vida. E depois você vai contar um Deu Bom, que foi o melhor dia da sua vida, né? Pra gente fechar assim, animado, né? Então, Tá. vamos começar pelo... Deu bom ou deu ruim? Deu ruim? Pelo Aí. deu ruim. Porque se a gente terminar com Deu Ruim, a gente acaba bem depressivo o podcast. Nossa, deu ruim. Deu ruim na minha. Muitas histórias aqui também, já que se passou por umas assim, boas, né? deu ruim, mas eu não posso falar que deu ruim, porque todas elas eu consegui Mas me na, erguer. depois você usou isso como uma coisa pra se reguer, mas na hora, assim, lembra de uma que você falou, putz, essa aqui, Nossa, que daqui eu não perrengue que eu consigo passei. sair. Pensa numa uma específica, assim. Eu vou colocar porque caiu. Não, pode ir. Caiu eu. Pode ir lá, Pegar uma- se Aí deu quiser ruim pegar, aqui, pode caiu Não, tá meu bom. colar, deu Caramba, ruim. vou colar. Peraí, eu vou colocar. Deu ruim, caiu o colar. Peraí. Uma coisa que deu muito ruim assim.
as suas viagens, de repente. Um Eu acho que foi- perrengue chique. Eu acho que pra mim, a pior parte, assim, foi quando eu perdi tudo mesmo. Uhum. Que eu não sabia por onde eu ia começar. Ali deu ruim. Mas foi quando isso não foi no Foi no Covid, pós-Covid, No Covid, assim. né, No que você Covid falou. pro pós-Covid, é. em Porque daí eu Malta me já. separei em Malta e eu não tive nada. Ali deu ruim, Uhum. porque eu achei que eu não ia conseguir, acho que eu ia virar hippie, sabe? Tipo, Ali foi o que eu seu fiquei- ali foi o sem chão mesmo. que você conseguiu dar inverter depois, né? Inverter depois, ali deu muito ruim. Ruim mesmo na minha vida. E o deu bom na sua vida, o melhor. O deu bom, os melhores. momentos. Eu não vou dizer que deu bom. Eu acho que é a parte da minha vida que eu sou mais realizada. E É ser tirando mãe. os nascimentos dos filhos. A minha vinda agora Sua pra vinda Brasília. pra cá? Ah, que legal. Eu acho que ontem foi um dia que eu fui realizada profissionalmente, pessoalmente, Uhum. com todo o apoio da minha embaixada, governo lá de Santa Catarina. Santa Catarina também, na Sim. verdade, eu tive apoio. Então, assim, do meu estado aqui. Mas, assim, meu governo lá de Malta, sabe? Meu CEO do Visit Malta, todo mundo que eu represento aqui, nossa, foi sensacional. Eu não tenho palavras pra descrever, eu só tenho como agradecer, sabe? Legal. Tipo, é isso. Bacana. Então, obrigado por ter vindo, que por esse agradeço. super papo, super aula aqui que a gente teve, do né? céu, E não foi nem tudo, né? Porque tem muito mais. Espero que você tenha gostado também de estar aqui com a gente, Adorei. conversado. Você quer deixar suas redes? Fala aí onde te encontrar. Vou deixar minhas mídias sociais, né? Então, a minha Uhum. empresa é a UBM Travel, que eu trabalho com agências e operadores. Eu tenho a agência também direto para o cliente, para não conflitar com os meus clientes. E o meu Instagram, que é Bruna Maier Malta. Mas ali Esse tem tá, todo o esse conteúdo. tá aparecendo aí embaixo pra Eu galera. acho que é Legal. o melhor e é o principal. O Bruna Maier Malta, dali, manda um Quem direct quiser e a gente já... saber o de time- Malta, falar com você, Isso, por lá intercâmbio, resolve. viagem, Malta e toda a Uhum. região mediterrânea ali também posso auxiliar. Legal. Tá? Então, seria galera, isso. Muita é gratidão. isso. Segue a gente, Deu Bom Brasília também, em todas as redes sociais. Curta, comente, compartilhe. E esse foi mais um podcast Deu Bom. Valeu e até mais. Obrigado.